Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Humanas, um programa que leva até você temas que se destacam nas pesquisas das ciências sociais e humanas. Nosso convidado de hoje é muito especial porque ele é o idealizador desse programa, do Sobre Humanas. André Ceal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado à equipe do Sobre Humanas, da TV UE, na sua direção, pelo convite. A gente que agradece, viu? André é formado em História pela Universidade Federal do Pernambuco, é mestre também em Educação, não é, André? Pela Universidade Federal do Pernambuco e doutor em História pela UFC, Universidade Federal do Ceará. A sua tese teve como tema a invenção da imagem autoral de Chico Xavier, uma análise histórica sobre como o jovem desconhecido de Minas Gerais se transformou no médium espírita mais famoso do Brasil. Essa tese foi vencedora do prêmio, a segunda edição do prêmio Tese Sandra Jataí Pesavento, em História Cultural. Conta aí um pouquinho para a gente sobre essa premiação, primeiro lugar aí nas teses brasileiras. O GT de História Cultural tem a iniciativa de fazer um concurso. Essa segunda edição abarcou teses dos três últimos anos, né? E eu tive a felicidade de ser o vencedor. É o prêmio Sandra Jataí Pesavento, que é um GT de História Cultural ligado à Associação Nacional de História. E aí, como é que... Conta um pouquinho para a gente sobre o seu tema, né? a sua pesquisa, como foi que você desenvolveu? Você estuda um período específico da vida de Chico Xavier. Essa tese ela foi realizada na UFC, com orientação da professora Meise Lucas e do professor Regis Lopes como co-orientador. E qual foi a nossa questão inicial, né? A tese ela foca os anos de formulação de uma imagem autoral do jovem Chico Xavier. Nós não estudamos, por exemplo, uma biografia do Chico Xavier, nós não analisamos, por exemplo, essa representação que eu vou chamar de mítica, formulada a partir da década de 50 em relação ao Chico Xavier, ele como supermédium, uma imagem nacionalizada, inclusive um programa muito famoso da TV Tupi, que era o Pinga Fogo, né? Então é um programa televisivo que nacionaliza essa representação de Chico Xavier. O Chico Xavier já dá maturidade. A tese vai focar nos primeiros anos, de 1931 a 1938. E é como coletivamente, através, minha fonte principal foi a revista O Reformador, que é um órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, e como, através do Reformador, foi se gestando na recepção das primeiras obras uma imagem autoral do Chico. E nesse processo, ele já em 1938 transforma-se e é transformado no médium mais famoso do Brasil. Uhum. Com relação as pessoas terem acesso à sua tese, né? Ela deve ser publicada. Sim. A premiação dá direito a uma publicação em e-book pela Edições Verona, né? Que é uma empresa lá de São Paulo. E nós temos a felicidade e já está no processo de editoração, ainda em 2017 até sai publicada, né? Em livro, e-book. E a contribuição, quando a gente sempre fala de pesquisas acadêmicas, a gente tem que fazer essa correlação mesmo com a contribuição para a sociedade, né? Como você enxerga, André, essa contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Sim. Eu acho a tese é sempre uma cabeça de um alfinete, um tijolo que é colocado em cima de uma base de produção que já vinha sendo elaborada, gestada, né? Autores e autoras muito sérios que se debruçaram sobre a história e refletiram sobre o espiritismo como objeto de pesquisa. A minha contribuição foi responder o que Chico Xavier traz de novo, mostrando em contrapartida o que ele já se ancorava. A tese está dividida em duas partes. Didaticamente a gente poder fazer esse exercício.
os 2 primeiros capítulos mostram o que é que Chico Xavier não fez, porque essa representação mítica, gestada a partir da década de 50, que vem se consolidando a partir da década de 70, etc., apresenta, por exemplo, o senso comum que o Chico Xavier foi o criador da literatura espírita. E o que nós procuramos mostrar nos 2 primeiros capítulos era que a literatura espírita já era um campo em via de consolidação, já tinha autores de referência, já tinham projetos editoriais que eram formulados e implementados pela Federação Espírita Brasileira. Eu faço um exercício de mostrar que um primeiro projeto editorial, via FEB, via Federação Espírita Brasileira, foi gestado em torno do Círculo de Bezerra de Menezes. No momento que autores, por exemplo, como Célia Ribas, como Emerson Giumbelli, mostram esse processo de institucionalização do Espiritismo no final do Império e início da República. E ali havia um conflito entre segmentos do movimento espírita, se autodenominavam religiosos e científicos. Nesse processo, isso eu procuro mostrar no primeiro capítulo, é gestado um projeto editorial. Os religiosos, principalmente, produzem uma literatura e isso lança as bases de uma literatura espírita no Brasil. Isso aconteceu na transição do Império e nos primeiros anos da República. O segundo capítulo, eu já faço um exercício para mostrar que um segundo projeto editorial lança autores, não é? Traduz muitos textos, eles fazem um exercício através do Guilhom Ribeiro e do Manuel Quintão. O Manuel Quintão funcionava como uma espécie de editor nesse período. Ele tinha uma seção específica no Reformador, Casos e Coisas, e é ele que faz todo um processo com o Guilhom Ribeiro de tradução de novas obras, autores europeus, espiritualistas. Você tinha o lançamento de autores já consolidados, novas obras, e você tinha também o lançamento de obras de autores novos. Então, no segundo capítulo, eu procuro mostrar que Chico Xavier vem num bojo, num conjunto de novos autores, dentro de um segundo projeto editorial da Federação Espírita Brasileira. Agora, o que é que ele traz de novo? Então, nos outros 2 capítulos, no terceiro e no quarto capítulo, eu procuro mostrar a criação dessa imagem autoral. Não é? É interessante que quando ele é lançado, o jovem Chico Xavier, o Manuel Quintão, por exemplo, faz toda uma série de dispositivos, de estratégias de lançamento desse autor. E em 31, eles começam, já no final do ano, lançando, soltando poesias, né, para a publicação em 32 do Parnaso de Alentuno, que é uma coletânea de poesias psicografadas pelo jovem Chico. Ele escreve um artigo sobre o Chico Xavier, apresentando o autor à cena literária espírita. Então, eles têm uma série de dispositivos. E aí, com a recepção, com as críticas, há um processo de reformulação rapidamente do que seria essa imagem autoral do jovem Chico Xavier. Isso é o capítulo 3. O capítulo 4 é, nesse processo, como é que vem? Na invenção da imagem autoral, a invenção da imagem autoral dos 2 principais autores espirituais da produção de Chico Xavier na década de 30, que é o Emmanuel e o Humberto de Campos. O Humberto de Campos era um autor de crônicas, que inclusive escreveu em 2 artigos publicados pelo Globo, com uma série de críticas ao Chico Xavier, dentro daquele estilo de crônica, usando da ironia, mas são artigos críticos. Ele não era um detrator, mas fez essa crítica, isso teve uma repercussão, e o que é interessante é que o Humberto de Campos vem a falecer e ele, meses depois, é psicografado pelo jovem médium. Então, hoje, por exemplo, o Humberto de Campos, até pela especificidade do gênero, tem um autor que trabalha muito bem numa tese, na dissertação e numa tese definida na Unicamp, que é o Alexandre Caroli Rocha. E ele nos informa uma questão muito interessante, que é a especificidade do gênero crônica talvez tenha levado a esse autor não ser conhecido na sua perpetuação, a perpetuação da sua obra. Hoje, Humberto de Campos não é um autor conhecido fora das lides espíritas, do movimento espírita, não é? Mas era um autor muito famoso na década de 30. Então, hoje, nós conhecemos um pouco, se conhece um pouco, o Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier. Mas na década de 30 foi a psicografia de Humberto de Campos, muito famoso, que alavancou
a imagem autoral de Chico Xavier. Essa imagem autoral, inclusive o próprio personagem Chico Xavier, passa a ser conhecido nacionalmente a partir da psicografia de Humberto de Campos, né? Então o jovem Chico Xavier deve muito a essa produção psicográfica. E aí, por exemplo, um editor, um jornalista que trabalhava com Humberto de Campos, vai a Pedro Leopoldo, não é? E faz toda uma série de reportagens, que é o Clementino de Alencar. Então ele faz toda uma série de reportagens sobre o cotidiano daquele jovem, sobre aquela produção, e é nesse processo que se apresenta ao Brasil o Emmanuel, que hoje é conhecido como guia espiritual de Chico Xavier. Isso já foi inovação do próprio Chico, que é ter autores espirituais que também funcionam numa dimensão metatextual, até metaliterária, que não é só a assinatura de uma obra. Eles também têm uma vida para além do mundo literário, que é como guia, acompanhando o próprio Chico nessa dimensão metafísica, né? E essa é mais ou menos o que a tese quer apresentar. Na primeira parte, o que Chico Xavier não fez, e na segunda parte, o que ele de fato apresenta de novo dentro do cenário da literatura espírita. Rapidinho, André, quem quiser participar, você dá prosseguimento a essas pesquisas, você é professor, né, aqui da pós-graduação, do programa de pós-graduação, dá continuidade a essas pesquisas, quem quiser se inserir também. Eu tenho orientado dissertações sobre o espiritismo, né, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais Humanas. E eu diria, a tese abre flancos, né? Eu queria chamar a atenção de dois, principalmente, que é a produção literária do mundo em torno do Bezerra de Menezes, muito pouco estudado. Bezerra de Menezes faz uma série de romances que são publicados em folhetim, e esses romances, eles foram pouco explorados. Eu, no momento, tenho me debruçado também sobre a escrita dos romances de Bezerra de Menezes e seu círculo, mas Bezerra de Menezes produz romances, isso foi muito pouco explorado, né? E uma análise, por exemplo, que faltou na tese, porque a gente fechou num determinado recorte cronológico a partir da configuração dessa imagem autoral, era o meu objeto, né, em 38. Mas em 44 é lançado um autor que hoje é muito famoso dentro do cenário espírita, que é o André Luiz, que inclusive um romance que foi na época representou assim, uma tiragem que não se tinha no período. E esse romance é um romance já de um Chico Xavier consolidado como autor, que é o André Luiz, O Nosso Lar, né? Inclusive virou filme em 2010. Então, quem quiser fazer parte, entrar, tem que procurar se inserir no programa para... Vamos ler sobre o espiritismo, autores. Nós temos autores muito sérios se debruçando, né? Eu citaria, além dos três que eu citei, o Arthur Isaías, é um outro historiador muito sério que vem se debruçando sobre a história do espiritismo, né? Existem outros, Augusto Araújo, de Ciência da Religião. Então tem autores sérios e tem um grupo que está se consolidando a partir da tomada do espiritismo como objeto de estudo. Então, convite quem se interessar se integrar esse movimento, né, coletivo. Muito obrigada, André, pela sua participação, viu? Obrigado a todos e a todas que fazem a TV UER. E você, se você quiser rever esse episódio e outros programas aqui do Sobre Humanas, é só acessar youtube.com/UERN-TV. Uma ótima semana para você e até mais.